Capítulo 23 da Obsessão. No número dos escolhos que apresenta a prática do espiritismo, é preciso colocar em primeira linha a obsessão. Quer dizer, o império que alguns espíritos sabem tomar sobre certas pessoas. Ela não ocorre senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos não impõem nenhum constrangimento, eles aconselham, combatem a influência dos maus, e se não os escutam, se retiram. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles sobre os quais fazem suas presas. Se chegam a imperar sobre alguém, se identificam com seu próprio espírito e o conduzem como uma verdadeira criança. A obsessão apresenta caracteres diversos que é necessário distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de alguma sorte, um termo genérico pelo qual se designa esse gênero de fenômeno cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples tem lugar quando um espírito malfazejo se impõe ao médium, se imiscui a seu mau grado nas comunicações que recebe, lhe impede de se comunicar com outros espíritos e se substitui àqueles que são evocados. Não se é obsidiado unicamente porque se é enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium a isso está exposto, sobretudo no início, quando lhe falta ainda a experiência necessária. Do mesmo modo que, entre nós, as pessoas mais honestas podem ser vítimas de espertalhões. Pode-se, pois, estar enganado sem estar obsidiado. A obsessão está na tenacidade do espírito do qual não se pode se desembaraçar. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que tem de se haver com um espírito enganador, e este não esconde isso. Não dissimula de modo algum suas más intenções e seu desejo de contrariar. O médium reconhece sem esforço a fraude e, como se mantém alerta, raramente se engana. Esse gênero de obsessão é, pois, simplesmente desagradável e não tem outro inconveniente além do de opor um obstáculo às comunicações que se gostaria de ter com espíritos sérios ou com os que se tem afeição. Podem-se incluir-se nessa categoria os casos de obsessão física, quer dizer, a que consiste nas manifestações ruidosas e obstinadas de certos espíritos que fazem ouvir espontaneamente pancadas ou outros ruídos. Quanto a este fenômeno, remetemos o leitor ao capítulo Manifestações Físicas Espontâneas. A fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que paralisa de alguma forma seu julgamento com respeito às comunicações. O médium fascinado não crê ser enganado. O espírito tem a arte de lhe inspirar uma confiança cega que lhe impede de ver a fraude e de compreender a absurdidade do que escreve, mesmo quando salta aos olhos de todo mundo. A ilusão pode mesmo ir até ao ponto de fazê-lo ver o sublime na linguagem mais ridícula. Estaria-se em erro se cresse que esse gênero de obsessão não pode alcançar senão as pessoas simples, ignorantes e desprovidas de julgamento. Os homens mais espirituais, os mais instruídos e os mais inteligentes, sob outros aspectos, não estão dela isentos. O que prova que essa aberração é o efeito de uma causa estranha da qual sofrem a influência.
Dissemos que as consequências da fascinação são muito mais graves. Com efeito, graças a essa ilusão que lhe é a decorrência, o espírito produz aquele que veio a dominar como faria um cego, e pode lhe fazer aceitar as mais bizarras doutrinas, as mais falsas teorias, como sendo a única expressão da verdade. Bem mais, pode excitá-lo a diligências ridículas, comprometedoras e mesmo perigosas. Compreende-se muito facilmente a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação. Compreende-se também que os espíritos que produzem esses dois efeitos devem diferir de caráter. Na primeira, o espírito que se liga a vós não é senão um ser importuno pela sua tenacidade, e do qual se está impaciente para se desembaraçar. Na segunda é toda outra coisa. Para chegar a tais fins é preciso um espírito hábil, astuto e profundamente hipócrita, porque não pode enganar e se fazer aceitar, senão com a ajuda de máscara que sabe tomar e de uma falsa aparência de virtude. As grandes palavras de caridade, humildade e amor a Deus são para ele como credenciais. Mas através de tudo isso, deixa transparecer sinais de inferioridade que é preciso estar fascinado para não perceber. Também receia, acima de tudo, as pessoas que veem claro. É por isso que sua tática quase sempre é a de inspirar ao seu intérprete se distanciar de quem quer que lhe pudesse abrir os olhos. Por esse meio, evitando toda contradição, está certo de ter sempre razão. A subjugação é uma opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu malgrado. Numa palavra, a pessoa está sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é solicitado a tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, crê sensatas. É uma espécie de fascinação. No segundo caso, o espírito age sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Ela se traduz no médium escrevente por uma necessidade incessante de escrever, mesmo nos momentos mais inoportunos. Vimos o que, na falta de caneta ou lápis, simulam escrever com o dedo por toda parte onde se encontram, mesmo nas ruas, sobre as portas e os muros. A subjugação corporal vai às vezes mais longe, pode impelir aos atos mais ridículos. Conhecemos um homem que, não sendo nem jovem nem belo, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se achava constrangido por uma força irresistível a se ajoelhar diante de uma jovem, com a qual não tinha nenhuma intenção, e a pedi-la em casamento. Outras vezes sentia nas costas e nas pernas uma pressão enérgica que o forçava, malgrado a sua vontade, que a isso opunha a se ajoelhar e a beijar a terra nos lugares públicos e na presença da multidão. Esse homem passava por louco entre seus conhecidos, mas estamos convencidos de que não o estava de todo, porque tinha plena consciência do ridículo do que fazia contra a sua vontade e sofria horrivelmente. Dava-se antigamente o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando sua influência ia até a aberração das faculdades. A possessão seria para nós sinônimo da subjugação. Se não adotamos esse termo, foi por dois motivos. O primeiro, que implica na crença de seres criados para o mal e perpetuamente votados para o mal.
Ao passo que não há senão seres mais ou menos imperfeitos e que podem todos se melhorar. O segundo motivo, que implica igualmente na ideia de tomada de posse do corpo por um espírito estranho, uma espécie de coabitação, ao passo que não há senão constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente o pensamento. Assim, para nós, não há possuídos no sentido vulgar da palavra. Não há senão obsidiados, subjugados e fascinados. A obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade. É também um dos mais frequentes. Além disso, não haveria demasiados cuidados em combatê-la, porque além dos inconvenientes pessoais que dela podem resultar, é um obstáculo absoluto à bondade e à veracidade das comunicações. A obsessão, em qualquer grau que esteja, sendo sempre o efeito de um constrangimento, e esse constrangimento não podendo jamais ser exercido por um bom espírito, disso resulta que toda comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e não merece nenhuma confiança. Se algumas vezes nela se acha algo de bom, é preciso tomá-lo e rejeitar tudo o que é simplesmente duvidoso. Reconhece-se a obsessão pelos caracteres seguintes. Primeiro, persistência de um espírito em se comunicar, bom grado ou mau grado pela escrita, audição, tipologia e etc., opondo-se a que outros espíritos possam fazê-lo. Segundo, ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Terceiro, crença na infabilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. Quarto, confiança do médium nos elogios que lhe dão os espíritos que se comunicam por ele. Quinto, disposição para se afastar das pessoas que podem dar úteis avisos. Sexto, levar a mal a crítica a respeito das comunicações que recebe. Sétimo, necessidade incessante e inoportuna de escrever. 8. Qualquer constrangimento físico dominando a vontade e forçando a agir ou falar a seu malgrado. 9. Ruídos e desordens persistentes ao redor de si e dos quais é a causa ou o objeto. Em presença do perigo da obsessão, ocorre perguntar se não é uma coisa deplorável ser médium. Não é essa faculdade que a provoca? Numa palavra, não está aí uma prova do inconveniente das comunicações espíritas? Nossa resposta é fácil e rogamos meditá-la com atenção. Não foram nem os médiuns nem os espíritas que criaram os espíritos, mas antes os espíritos que fizeram com que houvessem espíritas e médiuns. Os espíritos não sendo senão as almas dos homens, há, pois, espíritos desde que há homens, e por conseguinte, de todo o tempo, exerceram sua influência salutar ou perniciosa sobre toda a humanidade. A faculdade medianímica não é para eles senão um meio de se manifestarem. E na falta dessa faculdade, o fazem de 1000 outras maneiras, mais ou menos ocultas. Seria, pois, um erro crer que os espíritos só exercem influência pelas comunicações escritas ou verbais. Essa influência é de todos os instantes, e aqueles que não se ocupam dos espíritos ou mesmo não creem neles estão expostos como os outros,
e mesmo mais do que os outros, porque não tem contrapeso. A mediunidade é para o espírito o meio de se fazer conhecer. Se é mal, se traz sempre, por mais hipócrita que seja. Pode-se, pois, dizer que a mediunidade permite ver o inimigo face a face, se pode exprimir-se assim, e combatê-lo com suas próprias armas. Sem essa faculdade, ele age na sombra e, graças à sua invisibilidade, pode fazer e faz na realidade muito mal. A quantos atos se está impelido para a infelicidade e que se teriam evitado se houvesse um meio de se esclarecer? Os incrédulos não creem dizer tanta verdade quando dizem de um homem que se desencaminha com obstinação. É seu mau gênio que o impele a perder-se. Assim, o conhecimento do Espiritismo, longe de dar império aos maus espíritos, deverá ter por resultado, em um tempo mais ou menos próximo e quando for propagado, de destruir esse império, dando a cada um os meios de se colocarem em guarda contra suas sugestões, e aquele que sucumbir não poderá acusar senão a si mesmo. Regra geral: quem quer que tenha más comunicações espíritas escritas ou verbais está sob má influência. Essa influência se exerce sobre ele, escreva ou não escreva. Quer dizer, seja ou não médium, creia ou não creia. A escrita dá o meio de se assegurar quanto à natureza dos espíritos que agem sobre ele e de combatê-los se são maus, o que se faz ainda com mais sucesso quando se vem a conhecer o motivo que os faz atuarem. Se é bastante cego para não compreendê-lo, outros podem lhe abrir os olhos. Em resumo, o perigo não está no espiritismo em si mesmo, uma vez que pode, ao contrário, servir de controle e preservar do perigo que corremos, sem cessar com o nosso desconhecimento. Está na orgulhosa propensão de certos médiuns em se crerem levianamente os instrumentos exclusivos dos espíritos superiores, e na espécie de fascinação que não lhes permite compreenderem as tolices das quais são intérpretes. Mesmo os que não são médiuns podem aí se deixar apanhar. Se temos uma comparação, um homem tem um inimigo secreto que não conhece e que difunde contra ele ocultamente a calúnia e tudo que a mais sombria maldade pode inventar. Ele vê sua fortuna perder-se, seus amigos se afastarem, sua felicidade interior perturbar-se. Não pode se defender e sucumbe. Mas um dia esse inimigo secreto lhe escreve e, não obstante sua astúcia, se trai. Eis, pois, seu inimigo descoberto e pode confundi-lo a se revelar. Tal é o papel dos maus espíritos que o Espiritismo nos dá a possibilidade de conhecer e frustrar. Os motivos da obsessão variam segundo o caráter dos espíritos. Algumas vezes é uma vingança que exerce sobre um indivíduo do qual tem algo a se queixar durante esta vida ou em uma outra existência. Frequentemente também não há outra razão do que o desejo de fazer o mal. Como sofre, quer fazer sofrer aos outros. Encontra uma espécie de gozo em atormentá-los, em vexá-los. Além disso, a impaciência que se demonstra o excita, porque tal é o seu objetivo, ao passo que desiste pela paciência. Em se irritando, mostrando despeito, se faz precisamente o que ele quer. Esses espíritos por vezes atuam com ódio e por inveja do bem.
É por isso que lançam suas vistas malfazejas sobre as mais honestas pessoas. Um deles se agarrou como uma sarna a uma honorável família do nosso conhecimento que não tem de resto a satisfação de tomar por vítima. Interrogado sobre o motivo pelo qual tinha atacado as pessoas honradas antes que a homens maus como ele, respondeu: "Estes não me fazem inveja." Outros são guiados por um sentimento de covardia que os levam a aproveitar-se da fraqueza moral de certos indivíduos que sabem incapazes de lhe resistir. Um desses últimos, que subjugava um moço de inteligência muito limitada, interrogado sobre os motivos da sua escolha, nos respondeu: "Tenho necessidade muito grande de atormentar alguém. Uma pessoa razoável me repeliria. Eu me ligo a um idiota que não me opõe nenhuma virtude." Há espíritos obsessores sem maldade que têm mesmo algo de bom, mas que têm o orgulho do falso saber. Eles têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia. Querem fazer prevalecer sua opinião e procuram, para esse efeito, médiuns bastante crédulos para aceitá-los de olhos fechados e que fascinam para impedi-los de discernir o verdadeiro do falso. São os mais perigosos porque os sofismas não lhes custam nada e eles podem dar crédito às utopias mais ridículas. Como conhecem o prestígio dos grandes nomes, não têm nenhum escrúpulo em se ornar daqueles diante dos quais nos inclinamos e não recuam mesmo diante do sacrilégio de se dizerem Jesus, a Virgem Maria ou um santo venerado. Procuram deslumbrar por uma linguagem pomposa, mais pretensiosa do que profunda, guarnecida de termos técnicos e ornada com grandes palavras de caridade, de moral, guardar-se-ão de dar o mau conselho, porque sabem que seriam despedidos. Também aqueles dos quais abusam os defendem a todo custo, dizendo: "Vede bem que não dizem nada de mal." Mas a moral não é para eles senão um passaporte, é o menor dos seus cuidados. O que querem, antes de tudo, é dominar e impor suas ideias, por mais insensatas que sejam. Os espíritos sistemáticos são comumente escrivinhadores, por isso procuram os médiuns que escrevem com facilidade e cuidam de que se façam instrumentos dóceis e, sobretudo, entusiastas, fascinando-os. São quase sempre palavrosos, muito prolixos, procurando compensar a qualidade pela quantidade. Comprazem-se em ditar aos seus intérpretes volumosos escritos, indigestos e frequentemente pouco inteligíveis, que felizmente têm por antídoto a impossibilidade material de serem lidos pelas massas. Os espíritos verdadeiramente superiores são comedidos em palavras, dizem muitas coisas com poucas palavras. Assim, essa fecundidade prodigiosa deve sempre ser suspeita. Não se pode estar demasiado circunspecto quando se trata de publicar esses escritos. As utopias e as excentricidades que são neles frequentemente abundantes e que chocam o bom senso produziriam uma desagradável impressão nas pessoas noviças, dando-lhes uma ideia falsa do espiritismo, sem contar que são armas das quais seus inimigos se servem para ridicularizá-lo. Entre essas publicações, há as que, sem serem más e sem provirem de uma obsessão, podem ser consideradas como imprudentes, intempestivas ou desastradas.
Ocorre muito frequentemente que um médium não pode se comunicar senão com um único espírito que se liga a ele e responde por aqueles que são chamados por seu intermédio. Isso não é sempre uma obsessão, porque pode prender-se a uma falta de flexibilidade do médium e a uma afinidade especial de sua parte por tal ou tal espírito. Não há obsessão propriamente dita, senão quando o espírito impõe e afasta os outros por sua vontade, o que jamais é o gesto de um bom espírito. Geralmente, o espírito que se apodera do médium com o objetivo de dominá-lo não sofre o exame crítico das suas comunicações. Quando vê que não são aceitas e que são discutidas, não se retira, mas inspira ao médium o pensamento de se isolar e frequentemente ele mesmo o comanda. Todo médium que se ofende com a crítica das comunicações que obtém é o eco do espírito que o domina. E esse espírito não pode ser bom desde o momento em que se lhe inspira um pensamento ilógico, o de se recusar ao exame. O isolamento do médium é sempre uma coisa desagradável para ele, porque não tem nenhum controle para suas comunicações. Não somente deve se esclarecer pelos avisos de terceiros, mas lhe é necessário estudar todos os gêneros de comunicação para compará-las, limitando-se às que obtém por boas que lhe pareçam. Se expõe a iludir-se sobre o seu valor, sem contar que não pode tudo conhecer e que giram quase sempre no mesmo círculo. Os meios de combater a obsessão variam segundo o caráter que ela reveste. O perigo não existe realmente para todo médium bem convencido de ter relações com um espírito mentiroso, como ocorre na obsessão simples. Não é para ele senão uma coisa desagradável. Mas precisamente porque isso lhe é desagradável, é uma razão a mais para o espírito obstinar-se atrás dele para vexá-lo. Duas coisas essenciais se tem a fazer nesse caso. Primeiro, provar ao espírito que não se é seu iludido e que lhe é impossível nos enganar. Em segundo lugar, cansar-lhe a paciência, em se mostrando mais paciente do que ele, se bem convencido de que perde seu tempo, acabará por se retirar, como fazem os importunos aos quais não se dá ouvidos. Mas isso não basta sempre e pode ser demorado, porque há os que são tenazes e para eles meses e anos não são nada. Por outro lado, o médium deve fazer um apelo fervoroso ao seu bom anjo, como também aos bons espíritos que lhe são simpáticos, e pedir-lhes que o assistam. Com respeito ao espírito obsessor, por mal que seja, é preciso tratá-lo com severidade, mas com benevolência, e vencê-lo pelo bom proceder, orando por ele. Se é realmente perverso, disso zombará no início, mas moralizando-o com perseverança, acabará por se emendar. É uma conversão a empreender, tarefa frequentemente penosa, ingrata, desagradável mesmo, mas cujo mérito está na dificuldade, e que, se for bem cumprida, dá sempre a satisfação de realizar um dever de caridade, e frequentemente há de ter conduzido ao bom caminho uma alma perdida. Convém igualmente interromper toda comunicação escrita desde que se reconheça que vem de um mau espírito, que não quer ser razoável a fim de não lhe dar o prazer de ser escutado. Em certos casos mesmo pode ser útil em parar de escrever por um tempo. Regula-se segundo as circunstâncias.
Mas se o médium escrevente pode evitar esses contatos abstendo-se de escrever, não ocorre o mesmo com o médium audiente, que o espírito obsessor persegue algumas vezes a todo instante com seus propósitos grosseiros e obscenos, e que não tem nem mesmo o recurso de tapar os ouvidos. De resto, é preciso reconhecer que certas pessoas se divertem com a linguagem trivial dessa espécie de espíritos que encorajam e provocam rindo de suas tolices, em lugar de lhes impor silêncio e de moralizá-los. Nossos conselhos não podem se aplicar àqueles que querem se arruinar. Não há, pois, senão dissabor e não perigo para todo médium que não se deixe iludir, porque ele não pode ser enganado. Ocorre de modo diferente com a fascinação, porque então o império que o espírito toma sobre aquele do qual se apodera não tem limites. A única coisa a fazer com ele é tentar convencê-lo de que está enganado e de conduzir sua obsessão para o caso de obsessão simples, mas isso nem sempre é fácil, se não é mesmo algumas vezes impossível. A ascendência do espírito pode ser tal que torna o fascinado surdo a toda espécie de raciocínio e pode chegar até, quando o espírito comete alguma grossa heresia científica, a duvidar se não é a ciência que se engana. Como dissemos, ele escolhe geralmente muito mal os conselhos, a crítica o magoa, o irrita e o faz embirrar com aqueles que não partilham sua admiração. Suspeitar do seu espírito é quase uma profanação aos seus olhos, e isso é tudo o que pede o espírito, porque o que quer é que se coloque de joelho diante de sua palavra. Um deles exercia sobre uma pessoa do nosso conhecimento uma fascinação extraordinária. Nós o evocamos e, depois de algumas fanfarrices, vendo que não podia trocar sua identidade, acabou por confessar que não era aquele do qual tomava o nome. Tendo-lhe perguntado por que enganava assim a pessoa, respondeu com essas palavras que pintam claramente o caráter dessa espécie de espíritos. Eu procurava um homem que pudesse conduzir, encontrei-o e aqui fico. Mas se o fizer ver, vos expulsará. É o que veremos, disse ele. Como não há pior cego do que aquele que não quer ver, quando se reconhece a inutilidade de toda tentativa para descerrar os olhos do fascinado, o que há de melhor a fazer é deixá-lo com suas ilusões. Não se pode curar um enfermo que se obstina em conservar seu mal e nele se compraz. A subjugação corporal frequentemente rouba do obsidiado a energia necessária para dominar os maus espíritos, e por isso é necessária a intervenção de uma terceira pessoa, agindo seja pelo magnetismo, seja pela imposição da sua vontade. Na falta do concurso do obsidiado, essa pessoa deve tomar ascendência sobre o espírito, mas como essa ascendência não pode ser senão moral, não é dado senão a um ser moralmente superior ao espírito o exercê-la, e seu poder será tanto maior quanto seja maior a sua superioridade moral, porque se impõe ao espírito que fica forçado a se inclinar diante dele. Foi por isso que Jesus tinha um tão grande poder para afastar o que chamava então os demônios, quer dizer, os maus espíritos obsessores. Não podemos dar aqui senão conselhos gerais, porque não há nenhum procedimento material, sobretudo nenhuma fórmula, nenhuma palavra sacramental que tenha o poder de afastar os espíritos obsessores. O que algumas vezes falta ao obsidiado é uma força fluídica suficiente.
Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador pode lhe vir utilmente em ajuda. De resto, é sempre bom tomar por um médium seguro os conselhos de um espírito superior ou de seu anjo guardião. As imperfeições morais do obsidiado frequentemente são um obstáculo à sua liberação. Eis um exemplo notável que pode servir à instrução de todos. Várias irmãs, desde um certo número de anos, foram vítimas de depredações muito desagradáveis. Seus vestidos eram, sem cessar, dispersados em todos os cantos da casa e até sobre os telhados. Cortados, rasgados e cheios de buracos, por mais cuidados que tomassem em guardá-los sob chave. Essas senhoras, relegadas a uma pequena localidade da província, jamais tinham ouvido falar do espiritismo. Seu primeiro pensamento, naturalmente, foi o de crer que eram alvos de maus gracejadores. Mas essa persistência e as preocupações que tomavam lhes afastou essa ideia. Não foi senão depois de longo tempo, por alguma indicação, que creram dever se dirigir a nós para conhecer a causa desses estragos e os meios de os remediar, se fora possível. A causa não era duvidosa, o remédio era mais difícil. O espírito que se manifestava por tais atos evidentemente era malévolo. Mostrava-se na evocação de uma grande perversidade inacessível a todo bom sentimento. A prece, todavia, parecia exercer uma influência salutar, mas depois de algum tempo de descanso, as depredações recomeçaram. Eis a esse respeito o conselho que deu um espírito superior. O que essas damas têm de melhor a fazer é pedir aos seus espíritos protetores para não abandoná-las, e não tendo melhor conselhos a lhes dar, que descerrem em sua consciência para aí se confessarem a si mesmas, a examinarem se têm praticado o amor ao próximo e a caridade. Não digo a caridade que dá e distribui, mas a caridade da língua, porque infelizmente elas não sabem conter as suas e não justificam por seus atos piedosos o desejo que têm de se verem livres daqueles que as atormentam. Amam muitíssimo censurar seu próximo, e o espírito que as obsidia toma a sua revanche porque foi seu burro de carga quando vivo. Não tem senão que procurarem em sua memória e verão logo com quem estão ocupadas. Entretanto, se chegam a se melhorar, seus anjos guardiães se reaproximarão delas, e apenas sua presença bastará para afastar o espírito mau que não se agarrou a uma delas sobretudo, senão porque seu anjo guardião precisou se afastar diante de atos repreensíveis ou de pensamentos maus. O que necessitam são fervorosas preces por aqueles que sofrem e, sobretudo, a prática das virtudes impostas por Deus a cada um segundo a sua condição. Ante a observação de que essas palavras nos pareciam um pouco severas e que talvez seria preciso adoçá-la para transmiti-las, o espírito ajuntou: Devo dizer o que disse e como disse, porque as pessoas em questão têm o hábito de crer que não fazem mal com a língua, ao passo que o fazem e muito. Eis porque é necessário ferir seu espírito de maneira que seja para elas uma advertência séria. Ressalta daí um ensinamento de grande importância, o de que as imperfeições morais dão ensejo aos espíritos obsessores e que o meio mais seguro de se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem.
Os bons espíritos, sem dúvida, têm mais poder do que os maus, e sua vontade basta para distanciar estes últimos. Mas não assistem senão aqueles que os secundam pelos esforços que fazem para se melhorarem. De outra forma, se afastam e deixam o campo livre para os maus espíritos, que se tornam, assim, em certos casos, instrumentos de punição, porque os bons os deixam agir com esse objetivo. É preciso, de resto, guardar-se de atribuir à ação direta dos espíritos todos os dissabores que podem chegar. Esses dissabores, frequentemente, são a consequência da incúria ou da imprevidência. Um agricultor nos escreveu um dia que há 12 anos lhe atingia toda espécie de infelicidade com respeito ao seu gado. Ora eram suas vacas que morriam ou não davam mais leite, ora eram seus cavalos, seus carneiros ou seus porcos. Fez muitas novenas que não remediaram o mal, não mais do que as missas que fez rezar, nem os exorcismos que fez praticar. Então, segundo a crença dos camponeses, persuade-se de que lançaram um feitiço sobre os animais. Crendo-nos, sem dúvida, dotados de um poder conjurador maior do que o do vigário de sua cidade, pediu nosso parecer. Eis a resposta que obtivemos. A mortalidade ou as doenças do gado desse homem provém de que suas estrebarias estão infectadas e que ele nada faz para reparar, porque isso custa muito. Terminaremos este capítulo pelas respostas dadas pelos espíritos a algumas perguntas e vindas em apoio ao que dissemos. Por que certos médiuns não podem se desembaraçar de espíritos maus que se ligam a eles? E como os bons espíritos que chama não são bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente? Não é a força que falta ao bom espírito. Frequentemente é o médium que não é bastante forte para secundá-lo. Sua natureza se presta melhor para certas relações. Seu fluido se identifica antes com um espírito do que com um outro. É o que dá um grande império àqueles que dele querem abusar. Parece-nos, entretanto, que há pessoas muito merecedoras de uma moralidade irrepreensível e que, todavia, estão impedidas de se comunicarem com os bons espíritos. Isso é uma prova. E quem vos diz, aliás, que o coração não está maculado por um pouco de mal? Que o orgulho não domina um pouco a aparência da bondade? Essas provas, mostrando ao obsidiado a sua fraqueza, devem fazê-lo inclinar-se para a humildade. Há alguém na terra que pode se dizer perfeito? E tal que tem todas as aparências da virtude, pode ter ainda muitos defeitos ocultos, um velho fermento de imperfeição. Assim, por exemplo, dizeis daquele que não faz o mal que é leal em suas relações sociais, é um bravo e digno homem. Mas sabeis se suas boas qualidades não estão manchadas pelo orgulho, se não há nele um fundo de egoísmo, se não é um avaro ciumento, rancoroso, maldizente e sem outras coisas de que não vos apercebeis, porque suas relações com ele não vos colocaram nesse caso. O meio mais poderoso de combater os maus espíritos é o de aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. A obsessão que se opõe a quem um médium obtém as comunicações que deseja é sempre um sinal de indignidade de sua parte? Eu não disse que fosse um sinal de indignidade, mas que um obstáculo pode se opor a certas comunicações. É para retirar o obstáculo que tem nele que deve se empenhar. Sem isso, suas preces, suas súplicas nada farão. Não basta a um doente dizer ao seu médico:
dai-me a saúde, vou me portar bem. O médico nada pode se o doente não faz o que é necessário. E a privação de se comunicar com certos espíritos seria assim uma espécie de punição? Em certos casos pode ser uma verdadeira punição, como a oportunidade de se comunicar com eles é uma recompensa que deveis vos esforçar por merecer. Mas não se pode combater a influência dos maus espíritos moralizando-os? Sim, é o que não se faz, e o que não é preciso negligenciar em fazê-lo, porque frequentemente é uma tarefa que vos é dada e que deveis cumprir caridosa e religiosamente. Pelos sábios conselhos pode-se induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o adiantamento. Como um homem pode ter quanto a esse assunto mais influência do que tem os próprios espíritos? Os espíritos perversos se aproximam antes dos homens que procuram atormentar do que dos espíritos dos quais se afastam o mais possível. Nessa aproximação com os humanos, quando encontram os que os moralizam, no início não os escutam e se riem. Se aquele sabe prendê-los, acabam por se deixar tocar. Os espíritos elevados não podem lhes falar senão em nome de Deus, e isso os assusta. O homem certamente não tem mais poder do que os espíritos superiores, mas sua linguagem se identifica melhor com a sua natureza, e vendo o ascendente que pode exercer sobre os espíritos inferiores, compreende melhor a solidariedade que existe entre o céu e a terra. De resto, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está em razão da sua superioridade moral. Não domina os espíritos superiores, nem mesmo aqueles que, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os espíritos que lhes são inferiores em moralidade. A subjugação corporal levada a certo grau poderia ter por consequência a loucura? Sim, uma espécie de loucura cuja causa é desconhecida do mundo, mas que não tem relação com a loucura comum. Entre aqueles que são tratados por loucos, há muitos que não são senão subjugados. Seria-lhes necessário um tratamento moral, ao passo que são tratados como loucos verdadeiros com os tratamentos corporais. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. E que deve pensar daqueles que, vendo um perigo qualquer no espiritismo, creem que o meio de o prevenir seria interditar as comunicações espíritas? Se podem interditar a certas pessoas de se comunicarem com os espíritos, não podem impedir as manifestações espontâneas feitas a essas mesmas pessoas, porque não podem suprimir os espíritos nem impedir a sua influência oculta. Isso se parece a essas crianças que se tapam os olhos e creem que não são vistas. Seria loucura querer suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens, porque os imprudentes podem dela abusar. O meio de prevenir esses inconvenientes, ao contrário, é fazer conhecer a fundo essa coisa. Capítulo 24.
Identidade dos espíritos. Provas possíveis de identidade. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade e sabe-se com que facilidade certos deles tomam nomes emprestados. Assim, depois da obsessão, é uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. De resto, em muitos casos, a identidade absoluta é uma questão secundária e sem importância real. A identidade do espírito de personagens antigas é a mais difícil de se constatar e com frequência mesmo impossível, e se reduz a uma apreciação puramente moral. Julgam-se os espíritos como os homens pela sua linguagem. Se um espírito se apresenta sob o nome de Fenelon, por exemplo, e diga trivialidades e puerilidades, é bem certo que esse não pode ser ele. Mas se não diz senão coisas dignas do caráter de Fenelon e que este não desaprovaria, há senão uma prova material, pelo menos toda a probabilidade moral de que deva ser ele. É neste caso, sobretudo, que a identidade real é uma questão acessória. Do momento em que o espírito não diz senão coisas boas, pouco importa o nome sob o qual elas são dadas. Objetar-se-á sem dúvida que o espírito que toma um nome suposto, mesmo para não falar senão do bem, não cometeria com isso menos fraude, e daí não pode ser um bom espírito. É aqui que há nuances delicadas, bastante difíceis de apreender e que vamos tentar desenvolver. À medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, os caracteres distintivos de sua personalidade se apagam, de alguma sorte, na uniformidade da perfeição. E apesar disso, não conservam menos sua individualidade. É o que ocorre com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nesta posição, o nome que tinham na Terra em uma das milhares de existências corporais efêmeras pelas quais passaram é uma coisa de todo insignificante. Anotamos ainda que os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades e formam assim grupos ou famílias simpáticas. Por outro lado, se considera o número imenso de espíritos que desde a origem dos tempos devem ter chegado às primeiras classes, esses são comparados com o número restrito de homens que deixaram um grande nome na Terra, compreender-se-á que entre os espíritos superiores que podem se comunicar, a maioria não deve ter nome para nós. Porém, como nós necessitamos de nome para fixarmos nossas ideias, podem tomar o nome de personagem conhecido cuja natureza se identifica melhor com a sua. Assim é que os nossos anjos guardiãs se fazem conhecer mais frequentemente sob o nome de um santo que veneramos, e geralmente sob o nome daquele pelo qual temos mais simpatia. Daí se segue que, se o anjo guardião de uma pessoa se dá por São Pedro, por exemplo, não há nenhuma prova material que seja precisamente o apóstolo desse nome. Pode ser ele como ser um espírito totalmente desconhecido, pertencente à família de espíritos da qual São Pedro faz parte. Segue-se ainda que, qualquer que seja o nome pelo qual se invoca o anjo guardião, ele virá ao apelo que lhe é feito, porque é atraído pelo pensamento e o nome lhe é indiferente. Ocorre o mesmo todas as vezes que um espírito superior se comunica espontaneamente sob o nome de um personagem conhecido. Nada prova que seja precisamente o espírito desse personagem, mas se não diz nada que desminta a elevação do caráter deste último, há a presunção de que seja ele,
E em todos os casos, pode-se dizer que, se não for ele, deve ser um espírito do mesmo grau, ou talvez mesmo enviado por ele. Em resumo, a questão do nome é secundária, podendo o nome ser considerado como um simples indício da classe que o espírito ocupa na escala espírita. A posição é diferente quando um espírito da ordem inferior se adorna de um nome respeitável para dar crédito às suas palavras, e esse caso é tão frequente que não seria demasiado ter-se em guarda contra essas espécies de substituições, porque é graças a esses nomes emprestados e com a ajuda, sobretudo, da fascinação, que certos espíritos sistemáticos, mais orgulhosos que sábios, procuram dar crédito às ideias mais ridículas. A questão da identidade é, pois, como dissemos, quase indiferente quando se trata de instruções gerais, uma vez que os melhores espíritos podem se substituir uns aos outros, sem que isso tenha consequência. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, do qual as individualidades nos são, com poucas exceções, completamente desconhecidas. O que nos interessa não é a sua pessoa, mas o seu ensinamento. Ora, do momento em que esse ensinamento é bom, pouco importa que quem o dá se chame Pedro ou Paulo. É julgado pela sua qualidade e não pela sua insígnia. Se um vinho é mau, não será o rótulo que o tornará melhor. De outro modo, ocorre nas comunicações íntimas, porque é o indivíduo da sua pessoa mesma que nos interessa, e é com razão que, nessa circunstância, se deve assegurar se o espírito que vem ao nosso chamado é realmente aquele que se deseja. A identidade é muito mais fácil de se constatar quando se trata de espíritos contemporâneos, dos quais se conhecem o caráter e os hábitos, porque são precisamente por esses hábitos, dos quais ainda não tiveram tempo de se despojar, pelos quais se fazem reconhecer, e dizemos em consequência que aí está um dos sinais mais certos de sua identidade. O espírito pode, sem dúvida, dar provas sobre o pedido que se lhe faz, mas não faz sempre senão o que lhe convém. E geralmente esse pedido o ofende. Por isso deve-se evitar fazê-lo. Deixando seu corpo, o espírito não está despojado de sua suscetibilidade. Melindra-se com toda questão que tenha por objetivo pô-lo à prova. Perguntas a que ninguém ousaria fazer-lhe se ele apresentasse vivo, pelo receio de faltar às convenções. Por que, pois, ter-se-ia menos considerações por ele depois de sua morte? Que um homem se apresente em um salão declinando seu nome, irá alguém pedir-lhe a queima-roupa para provar que é ele mesmo, exibindo seus títulos sob o pretexto de que há impostores? Esse homem seguramente teria o direito de lembrar ao interrogante as regras de civilidade. É o que fazem os espíritos não respondendo ou se retirando. Tomemos um exemplo por comparação. Suponhamos que o astrônomo Árago, quando vivo, se fizesse presente em uma casa onde sua pessoa não fosse conhecida, e se questionasse assim: dizeis que sois Árago, mas como não vos conhecemos, dignai-nos de nos provar respondendo às nossas perguntas. Resolvei tal problema de astronomia. Dizei-nos vosso nome, prenome, o de vossos filhos, o que fazíeis tal e tal dia e tal hora. O que ele teria respondido? Pois bem, como o espírito, fará o que teria feito quando vivo, e os outros espíritos fazem o mesmo. Enquanto os espíritos se recusam a responder às perguntas pueris e impertinentes
que se teria escrúpulos em dirigi-las quando vivos, frequentemente eles vivos e espontaneamente dão provas irrecusáveis de sua identidade pelo seu caráter que se revela, pela sua linguagem, pelo emprego de palavras que lhe eram familiares, pela citação de certos fatos, de particularidades de sua vida, algumas vezes desconhecida dos assistentes e cuja exatidão se pôde verificar. As provas de identidade ressaltam, por outro lado, de uma multidão de circunstâncias imprevistas que não se apresentam sempre de um primeiro golpe, mas na continuidade das conversações. Convém, pois, esperá-las sem provocá-las, observando com atenção todas as que podem decorrer da natureza das comunicações. Um meio que se emprega algumas vezes com sucesso para se assegurar da identidade quando o espírito que se comunica é suspeito, consiste em fazê-lo afirmar em nome de Deus Todo-Poderoso que é aquele que se diz ser. Ocorre frequentemente que aquele que toma o nome usurpado recua de um sacrilégio e que depois de ter começado a escrever afirma em nome de, se detém e traça com cólera riscos insignificantes ou quebra o lápis. Se é mais hipócrita, ilude a pergunta por uma restrição mental, escrevendo, por exemplo, certifico-vos que digo a verdade, ou ainda, atesto em nome de Deus que sou eu mesmo quem vos falou, etc. Mas há também os que não são tão escrupulosos e juram tudo o que se queira. Um deles se comunicou por um médium dizendo ser Deus, e o médium, muito honrado com tão alto fervor, não hesitou em crer. Evocado por nós, não ousa sustentar sua impostura e diz: não sou Deus, mas sou seu filho. Sois, pois, Jesus? E isso não é provável, porque Jesus está tão altamente colocado para empregar um subterfúgio. Ousais, pois, afirmar em nome de Deus que sois o Cristo? Eu não disse que sou Jesus, disse que sou filho de Deus, porque sou uma das suas criaturas. Deve-se concluir daí que a recusa da parte de um espírito de afirmar sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova manifesta de que o nome que tomou é uma impostura, mas que a afirmação é apenas uma presunção e não uma prova certa. Pode-se também colocar entre as provas de identidade a semelhança da escrita e da assinatura. Mas, além de que não é dado a todos os médiuns obterem esse resultado, ele não é sempre uma garantia suficiente. Há falsários no mundo dos espíritos como neste. Isso é, pois, apenas uma presunção de identidade que não adquire valor senão pelas circunstâncias que a acompanham. Ocorre o mesmo com todos os sinais materiais que alguns dão como talismãs inimitáveis para os espíritos mentirosos. Para aqueles que ousam perjurar em nome de Deus ou falsificar uma assinatura, um sinal material qualquer não pode lhes oferecer um obstáculo maior. A melhor de todas as provas de identidade está na linguagem e nas circunstâncias fortuitas. Dir-se-á sem dúvida que se um espírito pode imitar uma assinatura, pode do mesmo modo imitar a linguagem. Isso é verdade. Vimos os que tomam descaradamente o nome do Cristo e, para enganar, simular o estilo evangélico e prodigalizarem a torto e a direito esses nomes bem conhecidos. Em verdade eu vos digo, mas quando se estudou o conjunto sem prevenção, quando se esquadrinhou o fundo do pensamento, a importância das expressões, quando ao lado de belas máximas de caridade se viram recomendações pueris e ridícula, fora preciso estar fascinado para iludir-se.
Sim, certas partes da forma material da linguagem podem ser imitadas, mas não o pensamento. Jamais a ignorância imitará o verdadeiro saber e jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Sempre em alguma sorte aparecerá o seu verdadeiro caráter. É então que o médium, assim como o evocador, tem necessidade de toda a sua perspicácia e de toda a sua apreciação para distinguir a verdade da mentira. Devem-se persuadir de que os espíritos perversos são capazes de todas as astúcias e que quanto mais seja elevado o nome sob o qual os espíritos se anunciam, tanto mais deve-se inspirar desconfiança. Quando médiuns tiverem comunicações apócrifas assinadas por Jesus, Maria ou um santo venerado. Se a identidade absoluta dos espíritos em muitos casos é uma questão acessória e sem importância, não ocorre o mesmo com a distinção dos bons e dos maus espíritos. Sua individualidade pode nos ser indiferente, sua qualidade não o será jamais. Em todas as comunicações instrutivas, será, pois, sobre esse ponto que se deverá concentrar toda a atenção, porque só ele poderá nos dar a medida da confiança que poderemos conceder ao espírito que se manifesta, qualquer que seja o nome sob o qual o faça. O espírito que se manifesta é bom ou mau? A que grau da escala espírita pertence? Aí está a questão capital. Para maiores esclarecimentos, indicamos ver a escala espírita de O Livro dos Espíritos, número 100. Julgam-se os espíritos, nós o dissemos, como se julgam os homens, pela sua linguagem. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas. Pelo estilo, pelos pensamentos, enfim, por uma porção de sinais, julgará as que são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais e etc. Ocorre o mesmo com os espíritos. Deve-se considerá-los como correspondentes que jamais foram vistos e se perguntar o que pensaria do saber, do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse semelhantes coisas. Pode-se colocar como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos está sempre em razão do seu grau de elevação. Os espíritos realmente superiores não apenas dizem coisas boas, mas o dizem em termos que excluem de maneira mais absoluta toda a trivialidade, por boas que sejam essas coisas, se são manchadas por uma só expressão que cheire a baixeza. É um sinal indubitável de inferioridade, com mais forte razão, se o conjunto das comunicações fere as conveniências pela sua grosseria. A linguagem revela sempre sua origem, seja pelo pensamento que traduz, seja por sua forma. E então, mesmo que um espírito quisesse nos enganar sobre sua pretensa superioridade, bastaria conversar algum tempo com ele para apreciá-lo. A bondade e a benevolência são ainda atributos essenciais dos espíritos depurados. Não têm ódio nem pelos homens, nem pelos outros espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem rancor e sem animosidade. Se admite que os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem e não dizer senão coisas boas, concluir-se-á que tudo o que na linguagem dos espíritos revele uma falta de bondade e de benevolência não pode emanar de um bom espírito. A inteligência está longe de ser um sinal certo de superioridade, porque a inteligência e a moral não caminham sempre conjuntamente.
Um espírito pode ser bom, benevolente e ter conhecimentos limitados, ao passo que um espírito inteligente e instruído pode ser muito inferior em moralidade. Geralmente, crer-se que, interrogando o espírito de um homem que foi sábio em uma especialidade na terra, obter-se-á mais seguramente a verdade. Isso é lógico, todavia não é sempre verdadeiro. A experiência demonstra que os sábios, tanto como os outros homens, sobretudo aqueles que deixaram a terra há pouco, estão ainda sob o império dos preconceitos da vida corporal. Não se desfazem imediatamente do espírito de sistema. Pode ocorrer, pois, que, sob a influência de ideias que alimentaram em sua vida e das quais se fizeram um título de glória, vejam menos claro do que pensamos. Não damos esse princípio como uma regra, longe disso, dissemos apenas que isso se vê, e por conseguinte uma ciência humana não é sempre uma prova de sua infabilidade como espírito. Submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, perscrutando e analisando o pensamento e as expressões como se faz quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando sem hesitar tudo o que peca pela lógica e pelo bom senso, tudo o que desminta o caráter do espírito, admitindo a se manifestar, se desencoraja o espírito enganador que acaba por se retirar. Uma vez bem convencido de que não pode nos iludir, repitamos, esse meio é o único, mas é infalível, porque não há má comunicação que possa resistir a uma crítica rigorosa. Os bons espíritos com isso não se ofendem jamais, uma vez que eles mesmos a aconselham e porque nada têm a temer do exame. Somente os maus se melindram e a desaconselham porque têm tudo a perder e por isso mesmo prova o que são. Eis a esse respeito o conselho dado por São Luís. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca é demais repetir e que deveríeis ter sempre presente no pensamento quando vos entregais aos vossos estudos. É a de pesar e amadurecer, é a de submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações que recebais. Não negligenciar, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro, de pedir as explicações necessárias para vos fixar com precisão. Podem-se resumir os meios de conhecer a qualidade dos espíritos nos princípios seguintes. Primeiro, não há outro critério para discernir o valor dos espíritos senão o bom senso. Toda a fórmula dada para esse efeito pelos próprios espíritos é absurda e não pode emanar de espíritos superiores. Segundo, julgam-se os espíritos pela sua linguagem e suas ações. As ações dos espíritos são os sentimentos que inspiram e os conselhos que dão. Terceiro, estando admitido que os bons espíritos não podem dizer e fazer senão o bem, tudo o que for mal não pode provir de um bom espírito. Quarto, os espíritos superiores têm uma linguagem sempre digna, nobre, elevada, sem mistura de nenhuma trivialidade. Dizem tudo com simplicidade e modéstia, não se gabam jamais, não exibem seu saber nem a sua posição entre os outros. A dos espíritos inferiores, os vulgares têm sempre algum reflexo das paixões humanas. Toda expressão que indique baixeza, presunção, arrogância, fanfarrice,
Acrimônia é indício característico de inferioridade ou de fraude se o espírito se apresenta sob um nome respeitável e venerado. Quinto, não é preciso julgar os espíritos pela forma material e nem pela correção do seu estilo, mas sondar-lhe o sentimento íntimo, esquadrinhar suas palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Todo desvio de lógica, de razão e de sabedoria não pode deixar dúvida quanto à sua origem, qualquer que seja o nome com o qual se vista o espírito. Sexto, a linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao fundo. Os pensamentos são os mesmos, quaisquer que sejam o tempo e o lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos segundo as necessidades, as circunstâncias e as facilidades de comunicar-se, mas não serão contraditórios. Se duas comunicações levando o mesmo nome estão em oposição uma com a outra, uma das duas é evidentemente apócrifa, e a verdadeira será a que em nada desminta o caráter conhecido do personagem. Entre duas comunicações assinadas, por exemplo, por São Vicente de Paulo, uma pregando a união e a caridade, e a outra tendendo a semear a discórdia, não há pessoa sensata que possa se enganar. Sétimo, os bons espíritos não dizem senão o bem. Calam-se ou confessam sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com segurança, sem se preocuparem com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso, mostra a fraude se o espírito se diz um espírito esclarecido. 8. Reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com a qual predizem o futuro e precisam fatos materiais que não nos é dado a conhecer. Os espíritos podem fazer pressentir as coisas futuras quando esse conhecimento for útil, mas não precisam jamais as datas. Todo anúncio de acontecimento com época fixada é indício de uma mistificação. 9. Os espíritos superiores se exprimem de maneira simples, sem prolixidade. Seu estilo é conciso, sem excluir a poesia de ideias e de expressões. Claro, inteligível para todos e não exige esforço para ser compreendido. Tem a arte de dizerem muitas coisas com poucas palavras, porque cada palavra tem sua importância. Os espíritos inferiores ou falsos sábios escondem sobre a presunção e a ênfase do vazio dos pensamentos. Sua linguagem frequentemente é pretensiosa, ridícula ou obscura, à força de querer parecer profunda. 10. Os bons espíritos jamais ordenam, não se impõem, aconselham e, se não são escutados, se retiram. Os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e permanecem mesmo assim. Todo espírito que se impõe traz sua origem. São exclusivos e absolutos em suas opiniões e pretendem ter só eles o privilégio da verdade. Exigem uma crença cega e não apelam à razão, porque sabem que a razão os desmascararia. 11. Os bons espíritos não lisonjeiam. Aprovam quando se faz o bem, mas sempre com reservas. Os maus dão elogios exagerados, estimulam o orgulho e a vaidade, pregando a humildade, e procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem desejam captar. 12. Os espíritos superiores estão acima das puerilidades da forma em todas as coisas.
Só os espíritos vulgares podem dar importância a detalhes mesquinhos, incompatíveis com as ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é um sinal certo de inferioridade e de fraude da parte de um espírito que toma um nome imponente. 13. É preciso desconfiar dos nomes bizarros e ridículos que tomam certos espíritos que querem se impor à credulidade. Seria soberanamente absurdo tomar esses nomes a sério. 14. É preciso também desconfiar dos espíritos que se apresentam muito facilmente sob nomes extremamente venerados e não aceitar suas palavras senão com a maior reserva. É aí, sobretudo, que um controle severo é indispensável, porque frequentemente é uma máscara que tomam para fazer crer em pretendidas relações íntimas com os espíritos excepcionais. Por esse meio afagam a vaidade do médium e dela se aproveitam para induzi-lo frequentemente a diligências lamentáveis ou ridículas. 15. Os bons espíritos são muito escrupulosos sobre as atitudes que podem aconselhar. Não têm jamais, em todos os casos, senão um objetivo sério, eminentemente útil. Deve-se, pois, considerar como suspeitas todas as que não tiveram esse caráter ou forem condenadas pela razão e maduramente refletir antes de as tomar, porque se exporia a mistificações desagradáveis. 16. Reconhecem-se também os bons espíritos pela sua prudente reserva sobre as coisas que podem comprometer. Repugna-lhes revelar o mal. Os espíritos levianos ou malévolos se comprazem em fazê-lo realçar, enquanto que os bons procuram suavizar os erros e pregam a indulgência. Os maus os exageram e sopram a cisânia por meio de insinuações pérfidas. 17. Os bons espíritos não prescrevem senão o bem. Toda máxima, todo conselho que não esteja estritamente conforme à pura caridade evangélica não pode ser obra dos bons espíritos. 18. Os bons espíritos não aconselham jamais senão as coisas perfeitamente racionais. Toda recomendação que se afaste da reta linha do bom senso ou das leis imutáveis da natureza acusa um espírito limitado e, por consequência, pouco digno de confiança. 19. Os espíritos maus ou simplesmente imperfeitos se traem ainda por sinais materiais ante os quais a ninguém poderia enganar. Sua ação sobre o médium é algumas vezes violenta e provoca neste movimentos bruscos e sacudidos uma agitação febril e convulsiva que se choca com a calma e a doçura dos bons espíritos. 20. Os espíritos imperfeitos frequentemente aproveitam os meios de comunicações de que dispõem para dar pérfidos conselhos. Excitam a desconfiança e a animosidade contra aqueles que lhes são antipáticos. Os que podem desmascarar suas imposturas são, sobretudo, o objeto de sua repreensão. Os homens fracos são seu alvo para induzir-lhes ao mal. Empregando sucessivamente os sofismas, os sarcasmos, as injúrias e até sinais materiais de seu poder oculto para melhor convencer, procuram desviá-los da senda da verdade. 21. O espírito de homens que tiveram na terra uma preocupação única, material ou moral, se não estão libertos da influência da matéria, ainda estão sob o império das ideias terrestres e carregam consigo
uma parte de preconceitos, de predileções e mesmo de manias que tinham neste mundo, o que é fácil de se reconhecer pela sua linguagem. 22. Os conhecimentos com os quais frequentemente certos espíritos se adornam com uma espécie de ostentação não são um sinal de sua superioridade. A inalterável pureza dos sentimentos morais é a esse respeito a verdadeira pedra de toque. 23. Não basta interrogar um espírito para conhecer a verdade. É preciso, antes de tudo, saber a quem se dirige, porque os espíritos inferiores, ignorantes eles mesmos, tratam com frivolidade as questões mais sérias. Também não basta que um espírito tenha tido um grande nome na Terra para ter no mundo espírita a soberana ciência. Só a virtude pode, em purificando-o, aproximá-lo de Deus e desenvolver seus conhecimentos. 24. Da parte dos espíritos superiores, o gracejo frequentemente é fino e picante, mas jamais é trivial. Entre os espíritos gracejadores que não são grosseiros, a sátira mordaz frequentemente é muito oportuna. 25. Estudando-se com cuidado o caráter dos espíritos que se apresentam, sobretudo do ponto de vista moral, se reconhece sua natureza e o grau de confiança que se lhe pode conceder. O bom senso não poderia enganar. 26. Para julgar os espíritos como para julgar os homens, é preciso saber primeiro julgar a si mesmo. Infelizmente, há muitas pessoas que tomam sua opinião pessoal por medida exclusiva do bom e do mal, do verdadeiro e do falso. Tudo que contradiga sua maneira de ver, suas ideias, o sistema que conceberam ou adotaram, é mal a seus olhos. A tais pessoas, evidentemente, falta a primeira qualidade para uma justa apreciação, a retidão do julgamento. Mas disso não suspeitam, é o defeito sobre o qual mais nos iludimos. Todas as instruções decorrem da experiência e do ensino dado pelos espíritos. Nós o completamos com as próprias respostas dadas por eles mesmos sobre os pontos mais importantes. Por quais sinais se pode reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Pela sua linguagem, como distinguis um estouvado de um homem sensato. Já o dissemos, os espíritos superiores não se contradizem nunca e não dizem senão coisas boas. Não querem senão o bem, é a sua preocupação. Os espíritos inferiores estão ainda sobre o império das ideias materiais. Seus discursos se ressentem da sua ignorância e da sua imperfeição. Não é dado senão aos espíritos superiores conhecer todas as coisas e julgá-las sem paixão. A ciência num espírito é sempre um sinal certo de sua elevação?
Não, porque está ainda sob a influência da matéria e pode ter vossos vícios e os vossos preconceitos. Há pessoas que são nesse mundo excessivamente invejosas e orgulhosas. Credes que desde que o deixem perdem esses defeitos? Resta-lhes depois da sua partida, sobretudo aqueles que tiveram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve e lhes deixa essas más coisas. Esses espíritos semi-imperfeitos são mais de temer do que os maus espíritos, porque a maioria reúne a astúcia e o orgulho à inteligência. Pelo seu pretenso saber, se impõe às pessoas simples e aos ignorantes que aceitam sem controle suas teorias absurdas e mentirosas. Embora essas teorias não possam prevalecer contra a verdade, não deixam de fazer um mal momentâneo, porque entravam na marcha do espiritismo, e os médiuns se fazem cegos sobre o mérito do que lhes é comunicado. Eis aí o que reclama um grande estudo da parte dos espíritas esclarecidos e dos médiuns. É para distinguir o verdadeiro do falso que é preciso empregar toda a sua atenção. Muitos espíritos protetores se designam sob o nome de santos ou de personagens conhecidos. O que se deve crer a esse respeito? Todos os nomes de santos e de personagens conhecidos não bastariam para fornecer um protetor a cada homem. Entre os espíritos há poucos que têm um nome conhecido na terra, por isso muito frequentemente não o dão. Mas quase sempre quereis um nome, então para vos satisfazer, tomam de um homem que conheceis e respeitais. E esse nome emprestado não pode ser considerado como uma fraude? Seria uma fraude da parte de um mau espírito que quisesse enganar. Mas quando é para o bem, Deus permite que ocorra assim entre espíritos de uma mesma ordem, porque há entre eles solidariedade e semelhança de pensamento. Assim, quando um espírito protetor se diz ser São Paulo, por exemplo, não é certo que seja o próprio espírito ou a alma do apóstolo desse nome? De modo algum, porque encontrais milhares de pessoas que disseram que seu anjo guardião é São Paulo ou qualquer outro, mas que vos importa se o espírito que vos protege é tão elevado quanto São Paulo? Eu vos disse, precisais de um nome, e eles tomam um para se fazerem chamar e reconhecer, como tomais nome de batismo para vos distinguir dos outros membros da vossa família. Podem, pois, tomar os dos arcanjos Rafael, São Miguel, etc., sem que isso tenha consequência. De resto, quanto mais um espírito é elevado, tanto mais sua irradiação é múltipla. Crede, pois, que um espírito protetor de uma ordem superior pode ter sob sua tutela centenas de encarnados. Entre vós na terra tendes notários que se encarregam dos negócios de 100 e 200 famílias. Por que quereríeis que fôssemos, espiritualmente falando, menos aptos à direção moral dos homens do que aqueles à direção material de seus interesses? Por que os espíritos que se comunicam tomam tão frequentemente o nome de santos? Identificam-se com os hábitos daqueles a quem falam e tomam os nomes que são de natureza a causar sobre o homem maior impressão em razão de suas crenças. Certos espíritos superiores que se evocam vêm sempre em pessoa ou, como creem alguns, vêm por mandatários encarregados de transmitir seus pensamentos? Por que não viriam em pessoa se o podem? Mas se o espírito não pode vir, esse será forçosamente um mandatário. O mandatário é sempre suficientemente esclarecido para responder como faria o espírito que o envia? Os espíritos superiores sabem a quem confiar o encargo de o substituir. Aliás,
Quanto mais os espíritos são elevados, tanto mais se confundem num pensamento comum, de tal sorte que para eles a personalidade é uma coisa indiferente e deve ocorrer o mesmo para vós. Credes que não haveria no mundo espíritos superiores a não ser aqueles que haveis conhecido na terra, capazes de vos instruir? Sois de tal modo levado a vos tomar por tipos do universo que credes sempre que fora do vosso mundo não há mais nada. Pareceis verdadeiramente com esses selvagens que nunca saíram de sua ilha e creem que o mundo não vai mais longe. Compreendemos que seja assim quando se trata de um ensinamento sério, mas como os espíritos elevados permitem aos espíritos de baixo estágio adornar-se com nomes respeitáveis para induzir ao erro por meios de máximas frequentemente perversas? Não é com sua permissão que o fazem. Isso não ocorre também entre nós. Os que enganam assim serão punidos, crede-o bem, e sua punição será proporcional à gravidade da impostura. Aliás, se não fosseis imperfeitos, não teríeis ao redor de vós senão bons espíritos. E se sois enganados, não deveis atribuir senão a vós mesmos. Deus permite que seja assim para provar vossa perseverança e vosso julgamento e vos ensinar a distinguir a verdade do erro. Se não o fazeis é que não estáis bastante elevados e tendes necessidade de lições da experiência. Os espíritos pouco avançados, mas animados de boas intenções e do desejo de progredir, não são algumas vezes encarregados de substituir um espírito superior a fim de lhes fornecer ocasião de se exercitarem ensinando? Jamais nos grandes centros, quero dizer, os centros sérios e para um ensinamento geral, os que aí se apresentam o fazem por sua vontade e, como dizeis, para se exercitarem. Por isso suas comunicações, embora boas, levam sempre traços da sua inferioridade. Quando são encarregados, não o são senão para as comunicações pouco importantes e as que se podem chamar de pessoais. As comunicações espíritas ridículas são algumas vezes entremeadas de máximas muito boas. Como conciliar essa anomalia que pareceria indicar a presença simultânea de bons e de maus espíritos? Os maus ou espíritos levianos se metem também e fazem sentenças sem ver-lhes a importância ou a significação. Todos aqueles que fazem isso entre vós são homens superiores? Não, os bons e os maus espíritos não convivem juntos. É na uniformidade constante das boas comunicações que reconhecereis a presença dos bons espíritos. E os espíritos que induzem ao erro o fazem sempre com conhecimento de causa? Não. Há espíritos bons, mas ignorantes, e que podem se enganar de boa fé. Quando têm consciência de sua insuficiência, com ela se conformam e não dizem senão o que sabem. Quando um espírito dá uma comunicação falsa, o faz sempre com uma intenção malévola? Não. Se é um espírito leviano, ele se diverte mistificando e não tem outro objetivo. Uma vez que certos espíritos podem enganar pela sua linguagem, podem também, aos olhos de um médium vidente, tomar uma falsa aparência? Isso também se dá, mas mais dificilmente. Em todos os casos, isso jamais tem lugar senão com um objetivo que os próprios maus espíritos não conhecem e servem de instrumento para darem uma lição.
O médium vidente pode ver os espíritos levianos e mentirosos como outros os ouvem ou escrevem sob sua influência. Os espíritos levianos podem aproveitar essa disposição para iludirem com aparências enganadoras. Isso depende das qualidades do seu espírito. Para não ser iludido, basta estar animado de boas intenções. E os homens perfeitamente sérios, que não misturam nos seus estudos nem o sentimento de vã curiosidade, estão também expostos a serem enganados? Menos do que os outros, evidentemente, mas o homem tem sempre algumas manias que atraem os espíritos zombeteiros. Ele se crê forte e frequentemente não o é. Deve, pois, desconfiar da fraqueza que nasce do orgulho e dos preconceitos. Não se tem bastante em conta essas duas causas das quais os espíritos se aproveitam. Lisonjeando as manias, estão seguros de triunfar. E por que Deus permite que os maus espíritos se comuniquem e digam coisas más? Mesmo naquilo que é pior, há um ensinamento. Compete a vós saber retirá-lo. É preciso que haja comunicações de todas as espécies para vos ensinar a distinguir os bons espíritos dos maus, e a vós mesmos vos servir de espelho. Os espíritos podem, por meio de comunicações escritas, inspirar injustas desconfianças contra certas pessoas e indispor os amigos? Os espíritos perversos e invejosos podem fazer no mal tudo o que fazem os homens. Por isso é preciso pôr-se em guarda. Os espíritos superiores são sempre prudentes e reservados quando têm a censurar. Não dizem nada de mal, advertem com respeito. Se querem que no seu interesse duas pessoas cessem de se ver, farão nascer incidentes que as separem de um modo natural. Uma linguagem própria para semear a perturbação e a desconfiança é sempre um ato de um mau espírito, qualquer que seja o nome com o qual se adorne. Assim não acolhais senão com circunspecção o mal que um espírito pode dizer de um de vós, sobretudo quando um bom espírito vos haja dito bem. E desconfiai também de vós mesmos e das vossas próprias prevenções. Nas comunicações dos espíritos não tomais senão o que há de bom, de grande, de racional e o que vossa consciência aprova. Pela facilidade com a qual os maus espíritos se misturam nas comunicações, parece que não se está jamais certo de se ter a verdade. Sim, uma vez que tendes um juízo para apreciá-las. Pela leitura de uma carta sabeis bem reconhecer se é um patife ou um homem bem levado, um tolo ou um sábio que vos escreveu. Por que não poderíeis fazê-lo quando são os espíritos que vos escrevem? Se recebeis uma carta de um amigo distante, o que vos prova que é dele? Sua escrita, direis, mas não há falsários que imitam todas as escritas, velhacos que podem conhecer vossos negócios. Entretanto, há sinais com os quais não vos enganais. Ocorre o mesmo com os espíritos. Figurai-vos, pois, que é um amigo quem vos escreve, ou que ledes a obra de um escritor e julgai pelos mesmos meios. Os espíritos superiores poderiam impedir os maus espíritos de tomarem falsos nomes? Certamente o podem, porém, quanto mais os espíritos são maus, tanto mais são obstinados e frequentemente resistem às injunções. É preciso também que saibas que há pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam
mais do que as outras, e quando julgam necessário, sabem preservá-las do prejuízo da mentira. Contra essas pessoas, os espíritos enganadores são impotentes. E qual é o motivo dessa parcialidade? Isso não é parcialidade, é justiça. Os bons espíritos se interessam por aqueles que aproveitam seus conselhos e trabalham seriamente pela sua melhoria. Estes são seus preferidos e os secundam, mas se inquietam pouco com aqueles com os quais perdem seu tempo com belas palavras. Por que Deus permite aos espíritos cometerem o sacrilégio de tomarem falsamente nomes veneráveis? Poderíeis perguntar também por que Deus permite aos homens mentirem e blasfemarem. Os espíritos, assim como os homens, têm seu livre-arbítrio no bem como no mal. Mas nem a uns nem a outros a justiça de Deus faltará. E há fórmulas eficazes para afastar os espíritos enganadores? Fórmula é matéria. Bom pensamento dirigido a Deus vale muito mais. Certos espíritos disseram ter sinais gráficos inimitáveis, espécie de emblema que pode fazê-los reconhecer e constatar a sua identidade. Isso é verdade? Os espíritos superiores não têm outros sinais para se fazerem reconhecer senão a superioridade de suas ideias e da sua linguagem. Todos os espíritos podem imitar um sinal material. Quanto aos espíritos inferiores, se traem de tantas maneiras que seria preciso ser cego para se deixar iludir. E os espíritos enganadores não podem também imitar o pensamento? Imitam o pensamento como os cenógrafos imitam a natureza. Parece que assim é sempre fácil descobrir a fraude por um estudo atento. Não duvideis disso. Os espíritos não enganam senão aqueles que se deixam enganar. Mas é preciso ter olhos de mercador de diamantes para distinguir a pedra verdadeira da falsa. Ora, aquele que não sabe distinguir a pedra fina da falsa, dirija-se ao lapidário. Há pessoas que se deixam seduzir por uma linguagem enfática, que se contentam com palavras mais do que com ideias, que tomam mesmo as ideias falsas e vulgares por ideias sublimes. Como estas pessoas, que não estão mesmo aptas a julgar nas obras dos homens, podem julgar as obras dos espíritos? Quando essas pessoas têm bastante modéstia para reconhecer sua insuficiência, não confiam em si mesmas. Quando por orgulho se creem mais capazes do que o são, carregam a pena de sua tola vaidade. Os espíritos enganadores sabem bem a quem se dirigirem. Há pessoas simples e pouco instruídas, mais difíceis de enganar do que outras que têm talento e saber. Bajulando as paixões, fazem do homem tudo o que querem. Na escrita, os maus espíritos se traem algumas vezes por sinais materiais involuntários? Os hábeis não o fazem, os desajeitados se perdem. Todo sinal inútil e pueril é um indício certo de inferioridade. Os espíritos elevados não fazem nada de inútil. Muitos médiuns reconhecem os bons e os maus espíritos pela impressão agradável ou penosa que sentem à sua aproximação. Perguntamos se a impressão desagradável, a agitação convulsiva, o mal-estar, em uma palavra, são sempre indícios da natureza má dos espíritos que se manifestam? O médium experimenta as sensações do estado no qual se encontra o espírito que vem a ele. Quando o espírito é feliz, é tranquilo, leve, sério. Quando é infeliz, é agitado, febril.
e essa agitação se transmite naturalmente ao sistema nervoso do médium. De resto, assim é o homem sobre a terra. O que é bom é calmo e tranquilo, o que é mal é sem cessar agitado. Nota: há médiuns de maior ou menor impressionabilidade nervosa, e por isso a agitação não poderia ser olhada como uma regra absoluta. É preciso aqui, como em todas as coisas, levar em conta as circunstâncias. O caráter penoso e desagradável da impressão é um efeito de contraste, porque se o espírito do médium simpatiza com o mau espírito que se manifesta, por ele será pouco ou nada afetado. De resto, não é preciso confundir a rapidez da escrita, que se prende à extrema flexibilidade de certos médiuns, com a agitação convulsiva que os médiuns mais lentos experimentam ao contato dos espíritos imperfeitos.